Bom dia, tarde, noite, gente. Espera aí que eu falei rápido demais. Vou falar mais devagar para poder entrar as figurinhas. Bom dia, tarde, noite. Beleza, podemos começar. Hoje a gente vai falar sobre ondas em uma corda esticada, segundo tópico de estudo da nossa, do nossos vídeos aqui sobre ondas mecânicas, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, você já viu aqui uma onda, né, aqui nessa figurinha aqui, correndo em um instrumento de cordas, né, aqui no caso é um violão. Então, a partir de agora a gente fala de ondas em uma corda. E por que vale a pena ficar restrito só a esse sistema? Porque é um sistema fácil de ser estudado e muitas das conclusões que a gente vai chegar aqui sobre como que ele transfere energia de um ponto ao outro lá da corda, né, vai valer para todos os tipos de onda. Né? E como a onda numa corda é um objeto aí do seu cotidiano, você vê num violão, você vê onde mais, ó? Você vê aqui no crossfiteiro, ó, ele fazendo aquele exercício que é bem pesadinho, né? Que você tem que ficar com os braços aqui para cima e para baixo. Aqui você provoca ondas aqui numa corda. Claro que vai ter o seu amortecimento, né? Não vai ser uma onda sem nenhum tipo de amortecimento, mas a frequência que ele imprime aqui para agitar essa onda para baixo e para cima, ela é aproximadamente constante, né? A gente consegue controlar isso fazendo esse movimento aqui. Então, só ilustrando como que essas ondas numa corda aparecem no cotidiano, né? O outro exemplo óbvio, aqui nesse GIF aqui eu saí do violão, viu? Esse GIF aqui é de um violino. Mas enfim, instrumentos de corda são outros exemplos cotidianos da propagação de ondas em uma corda esticada. E como eu acabei de falar, como eu falei no vídeo anterior, trata-se de um sistema em que você pode chegar a muitas conclusões significativas que você pode estender isso para outros tipos de onda. Então tá bom. Como toda onda mecânica, a propagação das ondas em uma corda esticada vai depender de propriedades do meio. Para a corda esticada, as mais importantes são massa e elasticidade. Então, volta a esse exemplo aqui, ou volta ao exemplo do violino. Com que tensão essa corda está sendo esticada para você poder imprimir nela ali uma frequência. Então aqui, elasticidade vai estar associada à tensão. E qual é a distribuição de massa ao longo dessa corda? Também você vai ter que saber, ó. A grandeza física que a gente vai estudar para caracterizar a distribuição de massa é chamada densidade linear, e a definição dessa densidade linear, que a gente vai usar sempre essa letra grega μ, então μ vai ser a densidade linear, cuja unidade é quilograma por metro. Então pensa lá na densidade volumétrica, quilograma por metro cúbico. A gente tem a densidade linear, quilograma apenas por metro, porque você vai tratar a corda como um objeto unidimensional, né? Essa corda aqui, grossona, está longe de ser unidimensional. Mas para efeitos, lembra que eu sempre falo, sistema físico, você começa estudando sempre o mais fácil possível. Então, qual que é o sistema mais simples possível de você falar onda em uma corda? Você tem lá uma corda em que a massa dela fica concentrada em uma linha unidimensional. É um objeto idealizado? Sim, mas nós vamos começar o nosso estudo em física básica por esse sistema, né? De você ter ali a corda e a distribuição de massa dela ocorre apenas no eixo X, vamos dizer assim, né? Na parte ali, você tem uma corda esticada na horizontal, essa distribuição de massa está na horizontal. Portanto, quilograma por metro é a sua densidade linear. Então, por exemplo, μ é igual a 10 kg por metro. Então, cada metro de corda tem 10 kg de massa. Essencialmente é isso. Então, essa é a propriedade de massa que nós vamos lidar ao estudar propagação de ondas em uma corda, densidade linear μ. Para a elasticidade, nós vamos tratar de tensão, como eu tinha mencionado, tensão em Newton, igualzinho você aprendeu em Física 1. Então, se uma corda estiver mais esticada pela tensão ou menos esticada, mais frouxa, isso vai fazer diferença
né, na frequência ali, na vibração da corda. Quem toca violão sabe muito bem disso, né? Que tem que atarrachar lá tudo direitinho, deixar uma tensão bem propícia para a corda vibrar com frequência conforme a afinação que você quer ali para o seu violão. Então, seguinte, para a gente estudar, né, a propagação de onda numa corda esticada, como assim? Aquelas equações de movimento, o cosseno de ômega t, o kx menos ômega t, ele não vai valer? Vai valer, como para toda onda. Só que daqueles todos termos que a gente estudou nas propriedades, a gente pode definir a velocidade de propagação em termos de μ e da tensão. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton em um elemento de corda que está aparecendo para você aqui em vermelho. Ó. Então, você tem um elemento de corda. Essa corda, ela está descendo aqui agora, ó, esse elemento de corda, lembra, né? O elemento de corda não sai do lugar, ele apenas fica para cima e para baixo, e aí todos os elementos de corda ficam para cima e para baixo, só que defasados em relação a esse aqui. É o que a gente discutiu no primeiro vídeo. Nós estamos num instante aqui, ó, em que esse elemento de corda está indo aqui para baixo. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque a tensão aqui, ela vai ser perpendicular, o vetor tensão aqui, ele vai ser, desculpa, tangencial a esse elemento de corda aqui, e aqui, né, a tensão esticando a corda para cá e para cá, você tem que puxar ela dos dois lados para ela poder esticar. A onda está passando e nós vamos aproximar o ventre que ela, ou a crista que ela causou aqui, nós vamos aproximar esse elemento como se ele tivesse num elemento de circunferência. Tá? É uma aproximação também, ok? E aí, essa tensão na corda vai estar puxando esse elemento aqui tangencialmente para cá e tangencialmente para cá. Como que eu sei que ele está indo para baixo? Olha só, se eu fizer a decomposição desse vetor aqui, esse aqui está apontando para baixo, a componente y, componente x está apontando para cá. Se eu fizer a decomposição desse outro vetor aqui, componente y apontando para cá, componente x apontando para cá, componente y apontando para cá. As componentes x se cancelam aqui e ele vai ter uma força resultante para baixo com esses dois vetores aqui se somando. Por isso que eu sei que esse elemento de corda está andando para baixo aqui nesse exato momento aqui da onda, né? Aliás, não é que ele está andando para baixo, né? É a força restauradora que está apontando aqui para baixo. Ele pode muito bem estar indo para cima, mas a força restauradora está atuando no sentido de fazer ele voltar para a posição de equilíbrio, tá? Então, a força resultante aqui é a força restauradora tentando devolver ele para a posição de equilíbrio, né? Ele pode estar assim indo para cima, mas a força restauradora está sempre querendo devolver ele lá para a posição de equilíbrio. Então, vamos tentar trabalhar com essas forças aqui, ó. Cada um daqueles vetores aqui, se você fizer uma decomposição de vetores apropriada, você vai ver que cada um daqueles vetorzinhos vermelhos que acabaram de sumir aqui, cada um deles vai valer tal seno θ, onde tal é a tensão. Então, a força resultante é 2 vezes cada um daqueles vetores, né? Porque se em x os dois se cancelam, significa que em y eles são iguais aqui, né? E eles têm que se cancelar mesmo, porque para a corda estar esticada, esses módulos dessas tensões têm que ser iguais, e aí você vai ter as componentes em x se cancelando, as componentes em y se somando com igual intensidade t seno θ. Como sempre, nós vamos aproximar, fazer aquela aproximação que o seno de θ é próximo de θ, e nós vamos usar equações lá lembra aquela equação que a gente usou, S igual a θr ou S igual a θl, que a gente usou lá no pêndulo simples? Então, nós vamos usar ela aqui também para isolar θ e falar que ele é ΔL, que é essa quantidade aqui, esse arco, né? Esse arco aqui ele não vai ser ΔS, nós vamos chamar ele de ΔL. Então, se S é igual a θr, θ é igual a S sobre R, mas nós estamos chamando S de
ΔL, tá? A equação que a gente já usou. Então a gente sabe que a força resultante é 2 tal ΔL sobre R, em que R é o raio da circunferência aqui e ΔL é o arco de circunferência que foi formado. E aí agora a gente vai aplicar F é igual a MA, só que a massa em questão é um ΔM, né? Só nós estamos aplicando nesse elemento de corda aqui de massa ΔM. Então, força, a segunda lei de Newton aplicada em cima dele vai ser F igual a ΔM vezes a aceleração. A gente pode escrever a massa em função da densidade linear, igual a gente mencionou lá, ó. A gente tinha falado que μ era dm dx, né? Em que x é uma variação nessa direção ali unidimensional, né? Que a gente chamou de x. Então, a gente pode escrever ΔM como μ ΔL, em que ΔL está fazendo esse papel da direção ali horizontal x. O que mais? A aceleração, a gente pode descrever que a aceleração ela aponta para o centro, né, da trajetória circular ali, do que seria a trajetória circular daquele objeto, né? Lembra que ele está indo para cima e para baixo, ele não está propriamente em uma trajetória circular, mas como você tem aqueles vetores tensão tangenciais, nós podemos fazer essa aproximação. Então a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R. Você trabalha lá com as notas de aula, né? F igual a MA, pega aquele F que está lá no slide lá para trás, pega esse ΔM, pega esse A, você vai chegar aqui, que a velocidade é a raiz da tensão sobre a densidade linear. Isso é conhecido como velocidade de uma onda em uma corda esticada. Se a tensão que está esticada é dada em Newton e a densidade linear da corda é dada em quilogramas por metro, você simplesmente faz essa raizinha aqui para você obter a velocidade da onda na corda esticada. Isso vai ser extremamente importante para você determinar a velocidade de propagação da onda, por exemplo, quando a gente estiver estudando ressonância, que é uma aplicação prática muito interessante de tudo que a gente está estudando aqui. Então a gente aprendeu a calcular a velocidade de propagação da onda em uma corda esticada. Como eu falei, as equações de movimento permanecem as mesmas que a gente já viu, portanto, é interessante para a gente passar para a energia, né? A gente viu os pormenores ali da velocidade para uma corda esticada, equações de movimento continuam da mesma maneira, kx menos ômega t, K calculado do mesmo jeito, x calculado do mesmo jeito, ômega calculado do mesmo jeito que você viu no vídeo anterior. Mudou um pouquinho o V, lambda F não vale mais? Vale, mas agora você tem como V é uma propriedade do meio, então ao colocar ao definir uma tensão e uma densidade linear, você também está definindo uma velocidade de propagação e é muito importante para a gente saber disso. Seguindo aqui, nós já podemos conversar sobre energia. Lembra lá de oscilação? A gente falou de equações de movimento, depois a gente falou de energia, né? É o caminho natural quando você estuda o movimento de um corpo em Física 1, você seguiu esse mesmo procedimento, né? Vê lá a equação de movimento, aprende lá a velocidade, a aceleração, e aí você passa para a energia, que é muito importante também. Para o caso das ondas, vai ser bem importante, né? Porque se o ponto fundamental do estudo da onda é você falar que você está perturbando um meio com uma perturbação periódica, mas com qual finalidade? De propagar essa perturbação pelo meio. Então, como que uma onda de rádio chega no seu equipamento de rádio, né? Porque você perturbou isso lá na estação de rádio, né? Você perturbou, você falou alguma coisa lá, o equipamento lá da estação de rádio perturbou uma antena, né? Essa antena lançou ali uma onda de rádio, essa onda de rádio vai se propagar e vai chegar no seu equipamento de rádio. Então é muito interessante para a gente estudar
a propagação propriamente dita. Então eu gerei uma onda aqui com uma determinada energia, eu consegui de fato fazer essa energia se propagar e chegar lá onde era meu objetivo. Então vamos estudar essa energia aqui e ver o que a gente, como que é essa relação da propagação da perturbação em uma onda com a energia. Então tá bom. A primeira coisa que eu escrevi aqui foi o seguinte: energia transportada por onda mecânica, ela é obtida ao analisarmos o MHS de cada elemento de corda. Então você vai pegar cada elemento de corda, por isso aqui um DE, um DK e um DU, energia mecânica igual cinética mais potencial, considerando que cada elemento de corda oscila sem perder energia por resistência do ar. Então você tem aqui diferencial de energia mecânica é igual ao diferencial de energia cinética mais o diferencial de energia total, porque nós estamos falando do elementozinho de corda que é pequenininho. O elemento diferencial de energia cinética vai ser meio de mv2, só que você vai prestar atenção no seguinte: a massa é um dm porque ele é pequenininho, e o U, aqui ó, a velocidade dele, lembra que a gente mudou no vídeo passado a nomenclatura de V para U para não confundir, né? U é a velocidade do elemento de corda para cima e para baixo. V é a velocidade da onda da esquerda para a direita. Que se eu fiz certo aqui, você está vendo da esquerda para a direita, né? Mas eu estou fazendo da direita para a esquerda porque para mim aqui está invertido. Mas acho que deu certo. Então, continuando aqui. U é velocidade do elemento de corda para cima e para baixo. Está dentro do que eu escrevi aqui, ó. Nós estamos analisando o MHS de cada elemento de corda. Então, energia cinética do elemento de corda, ele é para cima e para baixo, então a velocidade em questão é aquela velocidade U. É amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ, que a gente aprendeu em oscilações e que a gente fez a mudança de nomenclatura no vídeo passado de V para U. Energia potencial, diferencial de energia potencial, é o famoso meio de Kx2, só que aqui a gente escreveu K como m ômega ao quadrado, você está cansado de saber, né? Se ômega é igual a raiz de K sobre m, K é m ômega ao quadrado. Só que aqui é um elemento diferencial, então você colocou a diferencial de massa aqui, ômega ao quadrado, U ao quadrado. U é a velocidade do oscilador para cima e para baixo, como eu já cansei de falar nesse slide, né? Nesse mesmo slide aqui, eu já falei isso mais ou menos umas 4 ou 5 vezes, mas é porque eu não tinha colocado a equação, né? Mas agora eu coloquei ela aqui, tá aqui o U, lembra que essa aqui é a sua velocidade lá que você viu em oscilações, né? Então, U, velocidade para cima e para baixo. O que mais? Aqui é o seguinte, U aqui para você, ele vai gerar um cosseno ao quadrado aqui, e um cosseno ao quadrado aqui. Só que assim, nós queremos, né? Nós vamos ficar interessados na energia média desse oscilador. Porque tem hora que ele tem só cinética, tem hora que ele tem só potencial, tem hora que ele tem um misto das duas e tal. Mas qual que é a energia média dele ao longo do tempo? Para tirar a média disso aqui, a gente pega a média no tempo da única função que varia no tempo, que é a função cosseno. A função seno quadrado e a função cosseno quadrado, a média das duas é meio. Se você plotar cosseno ao quadrado, que vai aparecer aqui e aqui, você vai ver, né, que aquela oscilação lá típica do cosseno quadrado, ela não passa pelo zero mais, né? Ela vai ir no zero só lá embaixo mesmo, né? Ela não está centrada no zero mais. O zero agora está lá no pé dela, dessa oscilação lá. Então essa oscilação ela vai ocorrer de 0 a 1. Ela não vai mais ocorrer de menos 1 a 1, igual era o cosseno de ômega t, né? O cosseno ao quadrado, ele é uma oscilação que ocorre entre 0 e 1, porque está ao quadrado, então não tem negativos, né? Então, a metade, né, de uma coisa que oscila entre 0 e 1 é meio. Né? Na média, uma coisa que oscila entre 0 e 1, a média daquilo ao longo do tempo vai ser meio.
Portanto, você vai ter para DK e DU, depois de dar uma nova conferida lá nas suas notas de aula e de posse desse resultado aqui, né, a média de seno e cosseno vai ser meio ao quadrado, né? Média de seno e cosseno ao quadrado vai ser meio. Isso vai ser interessante para você escrever a potência média, que é, voltando aqui, ó, hora que você faz aqui, ó, isso aqui no tempo, ó, dk, dt, du, dt, você vai ter essas coisas aqui variando no tempo, você vai ficar com essa informação aqui, vai dar uma olhadinha nas notas de aula, e aí a potência média desenvolvida, que é a transferência de energia no tempo, então, o dk, dt vai ficar assim, ó, você usou o meio, aquele meio que tinha com outro meio virou um quarto, o du, dt também vai ficar desse mesmo jeitinho aqui. Então, se precisar de você rearranjar, dá uma olhadinha, né, nas notas de aula para você ver como que esses termos são rearranjados até virar aqui dk, dt e du, dt com a mesma cara, né? Claro, porque a energia potencial e a energia cinética, elas variam meio que desse jeito assim, né? Uma vai subindo e a outra vai descendo. Só que na média as duas acabam tendo o mesmo valor que a gente vê aqui, 1/4 de μ v ômega ao quadrado ym ao quadrado. Portanto, a potência média, quando você soma os dois aqui, a potência média é esse mais esse, 1/4 mais 1/4 dá meio, né? Então aqui, essa é a potência média transmitida por uma onda. Parece que é matemática, 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 mas esse resultado aqui é um dos mais importantes no estudo de ondas. Olha só, você tem aqui meio de μ, v, ômega ao quadrado, y ao quadrado. O termo mais importante, eu diria, que é esse ym ao quadrado aqui. O que isso significa? Que a potência que você transmite é proporcional ao quadrado da amplitude. Então, se você está tentando sintonizar uma estação de rádio e viu que ela não está pegando direito, por que que é? Porque a amplitude da onda que está chegando na sua antena de rádio não está grande o suficiente, está muito pequenininha, então a rádio não tem intensidade para o seu aparelho ir lá e decodificar ela e transformar aquilo em uma música ou o que for lá da estação de rádio, né? Então, mesma coisa do som. Você fala alguma coisa, essa potência transmitida é proporcional à amplitude. Como a propagação do som ela se dá de maneira amortecida, essa amplitude vai ficando cada vez menor, então só quem está perto de você consegue escutar o que você está falando. Quando você grita que o seu som sai com mais intensidade, essa amplitude é um pouco maior. Então, mesma coisa para a corda, né? A potência que vai ser transmitida lá no final da corda é proporcional ao quadrado da amplitude. Mas esse resultado aqui é um resultado muito importante, sobretudo em ondas sonoras, quando você vai discutir níveis sonoros, a questão dos decibéis, que não está no nosso... ondas sonoras, infelizmente, não está presente aqui nos nossos tópicos de estudo de Física 2 para nós aqui não. Mas é extremamente importante lá nas ondas sonoras, essa questão da amplitude ao quadrado, dos decibéis, lá os decibéis também está intimamente ligado a essa questão da amplitude da onda que está chegando. Então, ondas eletromagnéticas, para você falar se a transmissão daquela onda eletromagnética, daquela onda de rádio, daquela onda de celular, né, a onda eletromagnética que chega no seu celular, né, quando você não tem sinal, pode ser que não tenha nada de chegando, ou pode ser que tem sim uma onda eletromagnética chegando ali, seu celular está captando, mas ela está com amplitude muito fraquinha, então seu celular não vai captar aquilo lá direito, ele não vai entender aquilo direito como um sinal de celular, ele vai achar que você está sem sinal, né? Você vai estar de fato sem sinal porque a amplitude das ondas que estão chegando,
que estão sendo captadas pelo seu celular naquele ponto específico não é o suficiente para você ter todas as funcionalidades lá do celular funcionando. Então, ondas sonoras e ondas eletromagnéticas, esse resultado aqui é extremamente importante. Talvez para ondas numa corda, talvez um pouco menos importante, só que você consegue estender todos esses resultados, como eu tinha falado, aos outros tipos de onda, por isso estudar a corda esticada é tão importante. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui com a corda esticada. Aqui, ó, próxima aula a gente vai falar da equação de onda. Ah, mas a equação de onda não é aqui lá, kx, seno de kx menos ômega t? Não, não, essa é a equação de movimento da onda. No próximo vídeo a gente vai aprender que aquilo ali, essa equação de movimento na onda, ela tem que respeitar uma outra equação diferencial chamada de equação de onda, uma equação diferencial em x e em t ao mesmo tempo ali, né? Coisa bem complicadinha. Para você que ainda não estudou equação diferencial, pode parecer complicado, mas a equação de onda ela tem uma característica ali simples, né? Como que ela depende das derivadas da função de onda em relação a x e t. É isso basicamente que a gente vai estudar no próximo vídeo. Ele vai ser até um pouquinho menor, tá? Mas ele é muito importante você saber. Isso aqui é muito importante para você estudar depois a física 3, porque as ondas eletromagnéticas também vão respeitar essa equação de onda aqui. E quem vai fazer engenharia física e vai estudar as ondas de matéria, é muito importante entender isso aqui para você entender como que as ondas de matéria diferem dessa equação de onda clássica que a gente vai aprender na semana que vem. Por isso que as ondas de matéria estão lá na quântica, elas não vão ser governadas por essa equação aqui que é clássica. Beleza? Então, isso é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Ficamos por aqui com corda esticada. Até equação de onda. Até mais.